Olá, vascaíno! O Vasco é o time do calote? Será que é mesmo? Olha, estranho algumas coisas que estão acontecendo no Vasco. Vamos esmiuçar essa notícia, vamos tentar entender o que está acontecendo, um olhar equilibrado, uma análise equilibrada, tranquila, e vamos tentar entender isso. É time do calote ou não é? Ou é artifício financeiro e jurídico que o Vasco está jogando a seu favor? Vamos entender o que está acontecendo, o que está por trás dessa história. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto para as notícias de hoje aí. Boa noite, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e esse é o programa que está começando, é o Resumo Gigante, está entrando no ar agora. Olha, saiu essa notícia aí do Vasco ser um time de caloteiro e tudo, a gente vai analisar isso direitinho, essa história surge na segunda-feira. Eu cheguei a falar alguma coisa aqui por alto nos vídeos aqui de hoje de manhã no Café do Gigante, eu cheguei a comentar, mas a gente vai esmiuçar essa história e fazer uma análise mais profunda agora nesse vídeo. Antes, rapidinho, só falar que o Sub-20 jogou agora à tarde em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada o Vasco empatou com a América de Minas lá em Minas Gerais pelo placar de 1-1. E agora o Vasco veio jogar a primeira partida em casa, né? Segunda rodada, a primeira partida em casa contra o Cruzeiro. O Vasco abriu 1-0 no primeiro tempo, mas levou a virada, perdeu de 3-1. O que liga o alerta é que o Vasco estava cheio de jogadores que vieram do profissional. Zucarello, Bruno Lopes, o GB entrou no segundo tempo, o gol até foi do Luiz Gustavo, que estava treinando com o profissional até há pouco tempo, né? O que será que aconteceu? Será que esses meninos todos estão meio desmotivados por perceberem que não vão ser aproveitados no profissional nem tão cedo? Será que ganharam aquele gás, foram profissional e aí dá aquela desmotivada? Tem que reanimar a galera, porque sexta-feira já tem jogo na Ilha do Governador contra o Coisa Ruim da Gávea. Apesar que o Flamengo na base é cliente nosso, né? É pato. A gente está sempre papando o urubu, né? Com tranquilidade na base. Jogos da base, o Vasco sempre vem vencendo o Flamengo. O Vasco é bicampeão carioca em cima do Flamengo na base. Então, não é um jogo normal que eles estão acostumados a jogar. Mas tem que dar um olho. Quem fez péssima partida e começou o jogo como titular, não entendi porque Igor Toledo foi para o banco, foi Lucas Loureiro. Péssima partida, não pode ser jogador do Sub-20 do Vasco. Não tem condições. Uma péssima partida, olha, não dá para esse menino ser, pelo menos, eu acho que pelo jogo de hoje não dá para ele estar no grupo Sub-20 do Vasco. Mas tem outros volantes muito bons, Igor Toledo, não entendi porque não começou jogando, Igor Toledo, mas enfim, botaram o Lucas Loureiro, que é filho do Felipe Maestro, Felipe Loureiro. Será que foi por causa disso? Não acredito não. Acredito que o cara vinha treinando bem e tal, e deram uma oportunidade pro cara, mas o cara não tem condições não. Ele que veio do Bangu, eu acho que não vai dar caminho. Foi uma péssima partida enquanto teve em campo. Tá falado? Dito isso, do Sub-20, vamos partir para essa notícia aí. O que aconteceu? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, no sorteio da segunda-feira, que teve sorteio da Sul-Americana e também da Libertadores, assim como o Vasco mandou o Marcelo Santana, o presidente de São Paulo estava lá no sorteio da Libertadores. E ele falou que o Vasco vai ser muito difícil fazer negócio, qualquer time brasileiro, fazer negócios com o Vasco. E olha a situação do São Paulo. São Paulo, foi isso que ele falou. São Paulo tem uma esperança mínima de receber o valor do Léo Pelé. Nós vendemos, para falar a frase do Júlio Casares, nós vendemos o Léo Pelé para o Vasco por 16 milhões, recebemos uma metade, temos 8 milhões ainda a receber, e agora ficamos surpresos que o Vasco pegou esses 8 milhões e colocou na recuperação judicial. O São Paulo receber, vai ter que entrar na fila de credor, vai ter que reaceitar o deságio e receber sabe lá quando e como a justiça quiser pagar. Não é interessante vender nada a prazo para o Vasco. Ou vende à vista ou não vende nada para o Vasco. O Vasco é um time que dá calote. E aí ele ainda fez uma outra afirmação. E ele falou, eu estou falando isso porque o Vasco revendeu o jogador para o Atlético Paranaense e não chamou o São Paulo para conversar. Podia ter feito um acordo ali, olha, o Atlético Paranaense vai pagar tanto aqui, esses 8 milhões que nós estamos te devendo, o Atlético Paranaense paga você direto, o dinheiro não tem que nem que entrar aqui no Vasco, e eu pego a diferença, vou pegar a diferença agora à vista, a parte à vista, porque eu estou precisando, mas as parcelas, fica o Atlético Paranaense devendo ao São Paulo, fazia um negócio, o São Paulo estava aberto a fazer negócio, e o Vasco pegou a transação do Léo Pelé e não repassou.
e isso é estranho, esquisito mesmo. Bem, é isso que a gente vai analisar aqui. O Vasco, ele se usou de um artifício jurídico, que é a recuperação judicial. O Vasco tinha o direito de pegar a dívida do São Paulo e colocar na recuperação judicial, até porque todas essas dívidas foram criadas, construídas e dado início pelo gestor anterior, a 777. E isso mostra dentro do processo como foi uma gestão temerária. O Vasco precisava colocar essas questões lá na recuperação judicial, até para dar essa forma, esse olhar para a gestão temerária, mostrar para o juiz, olha só, os caras compraram o cara por 16 milhões, pagaram só 8, não pagaram mais nada, está aqui a dívida está aqui essa, a origem é essa e tal, eu não tenho como pagar, tive que vender o cara agora por 12 milhões, não consegui vender por 16, quer dizer, a empresa comprou o cara muito mais caro do que o cara valia no mercado, mas de qualquer maneira, apesar de ser um instrumento jurídico e que o Vasco está usando a lei, é meio imoral. Eu compro um carro seu, a prazo, pago a metade do teu carro, pego o carro que está no meu nome, porque eu comprei de você, já paguei a metade, e vendo o carro e não te pago as outras parcelas que faltam, fico com dinheiro e mando você me cobrar na justiça. É isso que o Vasco fez. Foi. Isso é imoral. E aí você não entende, às vezes, por que o Vasco não consegue contratar jogador de clube brasileiro. O Vasco não consegue contratar jogador do América de Minas, que não quer negócio com o Vasco. O Atlético Mineiro não quer negócio com o Vasco. O Palmeiras, a tia Leila, lá na história do Rony, ficou desesperada. Ela não queria negócio com o Vasco, ela queria negócio com o Atlético Mineiro. Ninguém quer negócio com o Vasco. A gente fala, mas o Vasco está contratando jogadores, sim. Será que o Vasco está contratando jogadores brasileiros? Será que isso está realmente acontecendo ou não? Ou o Vasco é o time do calote e ninguém quer vender para o Vasco? A gente fez um levantamento aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí. Esses são os contratados na gestão Pedrinho, do meio do ano passado, janela do meio do ano passado e desse ano. Então nós temos aí, ó, o Jean Davi, o Maxime Domingues, o Nuno Moreira, o Benjamin Garré e o Lloyd. Embaixo nós temos Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Lucas Freitas, o Daniel Fusato e o Lucas Oliveira, zagueiro. O Coutinho, Alex Teixeira, Souza, junto com Jean Davi e Maxime, foram atletas que vieram na janela de 2024. Coutinho, o Vasco não contratou o Coutinho. O Coutinho veio para o Vasco. Ele quis vir para o Vasco. Então, não teve nada, não teve negociação, não teve grana, não teve nada. O Coutinho se emprestou para o Vasco. O Vasco não precisou pagar nada ao Aston Villa, o Vasco não gastou nada com o Coutinho. Pelo contrário, o Coutinho exigiu apenas que o Vasco trouxesse o Alex Teixeira e o Souza, que também não custou nada ao Vasco. Então, esses 3 jogadores brasileiros que vieram na janela do meio do ano passado, o Vasco não pagou. O Vasco contratou, mas não teve que pagar nada a clube nenhum. O Vasco não comprou os caras, o Vasco não contratou os caras. Os caras vieram de graça. Quem o Vasco comprou foi o Jean Davi e o Maxime Domingues. Tem mais um reforço aí de 2024, que era o Emerson Rodrigues, mas o Emerson Rodrigues não é uma transação, um negócio feito pelo Pedrinho. É ainda da 77 partes, então não coloquei aqui na relação. Estou só vendo os contratados do Pedrinho em 24, na janela do meio do ano de 24, e agora na janela do início do ano de 25. Então, na verdade, o Vasco só contratou o Jean Davi e o Maxime Domingues. Jean Davi, chileno, que estava jogando no México, e o Maxime Domingues, suíço, que estava jogando em Portugal. Nenhum time brasileiro fez negócio com o Pedrinho em 2024. Né? O Coutinho veio do Aston Villa da Inglaterra de graça, Alex Teixeira e Souza estavam sem clubes. Esse ano, o Vasco trouxe o Lucas Freitas, o Daniel Fusato, goleiro, e o Lucas Oliveira. Os 3 vieram de graça. O Lucas Freitas, então, o Palmeiras deu 50% para o Vasco. O Vasco não contratou ninguém, o Vasco não precisou pagar ninguém. Não fez transação nenhuma. O Lucas Oliveira ainda veio do Japão. Né? O Fusato, eu não estou lembrando onde que ele veio, mas o Vasco não gastou dinheiro, veio de graça. O Lucas Freitas, que era do Palmeiras, e veio de graça, e nem de graça veio com 50% a mais para o Vasco. O Palmeiras deu de brinde 50% no passe do Lucas Freitas. Ok, é a taxa de vitrine. O Vasco fez um bom negócio ali, pelo menos o Lucas Freitas, que mostrou que é um jogador que pode ajudar, que pode contribuir no elenco. Bacana, legal. Então, mas o Fusato também fez suas defesazinhas aí e tal, não é esse goleiraço, mas não gastou dinheiro. 3 jogadores brasileiros que o Vasco não gastou dinheiro. Tudo jogador que veio de graça. Nuno Moreira é português, o Vasco investiu.
o Garré argentino, o Vasco teve que investir, e o Lloyd é angolano, e o Vasco teve que investir. Então o Vasco não consegue contratar jogadores que jogam no Brasil em clubes brasileiros. Jogador que está em clube brasileiro, nenhum quer vender para o Vasco. Porque o Vasco está no mercado queimado com fama de caloteiro. Essa é a gestão do Pedrinho, que em menos de um ano, vai fazer um ano de futebol em maio, já está queimado no futebol como clube caloteiro. Eu entendo que quando você precisa fazer uma gestão financeira, você precisa tirar de algum lugar para poder... É cobertor curto. Então você tem que pagar uma conta aqui, que é importante pagar, você tem que tirar de algum lugar. Então eu tenho que pagar o salário do elenco, eu tenho que tirar de algum lugar. Eu vou tirar de onde? Eu vou tirar de quem não vai ficar aqui o dia inteiro fazendo cara feia para mim. Eu vou tirar do inimigo que estiver mais longe. Então eu tiro o dinheiro do São Paulo. Eu vendo o Léo Pelé, pego o dinheiro, em vez de dar para o São Paulo, eu coloco aqui na minha folha. Eu pago uma conta que eu tenho para pagar aqui, que vai me machucar. Enquanto o São Paulo, ele que fica de cara feia olhando. E agora o São Paulo não pode nem reclamar na FIFA, porque é um direito judicial. Eu entrei em recuperação judicial, é um direito que eu tenho, uma ferramenta jurídica que eu tenho que colocar aquilo lá. E assim o Pedrinho está fazendo. E com isso o Pedrinho está fechando as portas do Vasco no mercado nacional. Dificilmente o Vasco vai contratar um jogador vindo do Brasil. Então essa história do Davinho, do Davidson, esquece. Para o Vasco contratar o Davidson só se for à vista, um pagamento com dinheiro à vista, ou se o Davidson conseguir romper com o clube e vir de graça para o Vasco. Não vai acontecer isso. O Davidson vai para o Fortaleza, com certeza o Davidson vai para o Fortaleza. E o Vasco está se queimando no mercado com esse tipo de atitude, de postura. Com isso, o Vasco vai fechando portas no mercado brasileiro. E o Vasco, daqui a pouco, não pode mais contratar estrangeiro, porque, se eu não me engano, só podem jogar 6. São 9 o número de inscritos numa partida, mas só pode estar em campo 6. Eu acho que é isso, é 6 ou 7 que podem estar em campo, entrar em campo. Relacionado podem ser 9, mas em campo pode só 6 ou 7. Então o Vasco já está explodindo no estrangeiro, daqui a pouco o Vasco não vai poder contratar mais ninguém. E aí começa um grande problema. Você ainda tem mais um ano de gestão, Pedrinho fica até 2026 inteiro. Tem 2 anos praticamente de gestão ainda do Pedrinho. Olha, complicado essa história. Se não conseguir vender a SAF da Gama SAF, porque se vender a SAF tudo muda, é um novo investidor, é uma nova história, é um novo dinheiro no mercado, o mercado muda de comportamento imediatamente. Mas se não consegue vender com esse imbróglio que está, o Vasco está fechando as portas e está dificultando situações. O Vasco devia ter repensado esse tipo de estratégia. Eu não sei se o Vasco fez isso com o Atlético Mineiro também, na questão do Jair, pelo menos, e do Paulo Henrique. Jogadores também da Sexta Parte provavelmente devem estar na recuperação judicial. E esse é um dos motivos que o Atlético falou, olha, vai querer levar o cara? Então 2 milhões agora na mão. O Vasco não deu os 2 milhões, ficou esperando o Carnaval passar. O Carnaval passou e o trio elétrico levou o Brian Palacios para continuar no Atlético Mineiro. Erros da gestão de futebol do Vasco, que está se utilizando de uma ferramenta jurídica que eu até entendo a necessidade do cobertor curto, mas você tem que pensar com quem você está fazendo negócio. Ah, não posso fazer mais negócio com São Paulo, não posso fazer negócio com o Atlético Mineiro. Mas não é só isso. Ninguém mais quer fazer negócio com você, porque ninguém acredita em você. O pessoal vai fazer negócio contigo, pagamento à vista. Você não tem dinheiro para comprar à vista, como é que você vai fazer? Como é que você vai ajustar esse time? Vai trazer mais estrangeiros. E aí você vai ter que liberar estrangeiro, porque você já tem gente demais de estrangeiro aqui. Ó. E desses estrangeiros que você trouxe, 3 estão ocupando vagas que não, e esses caras não vão performar. O Jean Davi não performa, o Maxime Rodrigues não vai performar e o Lloyd não vai performar também. O pessoal me xinga às vezes no comentário, pô, você é negativo, você tem que deixar o cara jogar. Você nem viu o cara jogar direito. Eu vi o cara jogar. Eu vi o cara jogar pelo DVD, achei ele horroroso. Antes de Vasco contratar ele, eu falei que ele era horroroso. Vi ele entrar no jogo contra o Flamengo, naquele primeiro jogo da final, achei ele horroroso. Vi ele entrar no segundo tempo do segundo jogo da partida com o Flamengo, achei ele mais do que horroroso. Então, eu não quero ver mais. Você quer ver mais o Lloyd? Você ainda quer ver o Lloyd? Ah, agora quero ver o Lloyd pela direita. Diz que o treino que ele fez contra o Maricá no sábado passado foi, assim, menos que nota 3, jogando pela direita. Então, é um jogador que não dá. É um jogador que é muito mais um personagem do que um jogador de futebol. E aí você vai viver de personagem até quando? E quando vai ficar vivendo de personagem? O Vasco tem que sair disso. O Vasco tem que partir para uma gestão
mais profissional. Eu acho que é um erro de estratégia da diretoria, apesar de entender a ideia do cobertor curto, de você ter que tampar buracos e se utilizar de recursos, mas eu acho que o Vasco podia ter negociado melhor essa visão. É o que eu venho batendo aqui no canal. O departamento de futebol do Vasco, ele falta essa questão comercial, falta o jogo de cintura, o feeling, o sentimento de comércio, né? O Pedrinho não é um cara comercial, nunca foi comerciante. Teve uma loja de autopeça ali na Estrada do Pitum, não sei se ainda tem, eu acho que não era ele que ficava ali em frente. E o Marcelo Santana foi um cara jornalista, nunca foi comerciante, nunca comprou e vendeu bala para ninguém, cara. Então agora está querendo vender jogador e comprar jogador de milhões, deve assustar o cara não está preparado para isso. Enfim, eu acho que essas dificuldades, essa falta de expertise, essa falta de experiência de mercado, de conhecimento, de fazer negócios, isso está atrapalhando o Vasco. O Vasco não tem uma visão. Porque se você for cabeça de advogado não tem visão comercial, cara. O advogado tem uma visão de legislação. Olha, se você colocar isso aqui, você não precisa pagar. Pô, legal, mas se eu fizer isso que você está falando, eu vou fechar as portas de todos os clubes do Brasil para mim, cara. E aí complica. Aí eu fico sem opções para contratar jogador. Mas não. Foi por essa cabeça, foi por esse caminho. É uma escolha. Ninguém é bobo. Foi uma escolha pensada, foi feito de propósito, mas isso gerou um mal-estar muito grande. Mas podia ter vendido o Léo Pelé e ter negociado as parcelas que faltavam com o São Paulo. Até diluía. O São Paulo ia aceitar, cara. Eu tenho 8 milhões para receber? Tem. Vamos fazer o seguinte, como é que tá aí? Eu tenho que pagar quanto? Pagar 2 milhões esse ano, por 2 milhões não vou pagar. Vou pagar 500 mil, cara. Joga isso para frente aí. E o São Paulo ia aceitar. Porque o São Paulo também estava entendendo que o movimento do Vasco era ir para uma recuperação judicial. Então eu chegava e conversava com o cara antes. Esse discurso de que o que é das 7 partes é uma coisa e o que é meu é outra, isso é mentiroso. Porque só é das 7 partes o ônus. E os bônus? Quando você vendeu o Léo Pelé, que foi da contratação das 7 partes, né? Aí é bônus, aí o dinheiro é teu. Quando você tem que pagar o Léo Pelé que iria das 7 partes, aí é ônus, o dinheiro vai para a recuperação judicial. Pô, isso não é correto de fazer, cara. Isso aí está errado. É uma visão que é legal, mas a visão é errada. É meio imoral uma história dessa. E, lamentavelmente, essa é a atitude que o Vasco vem tomando no mercado. Eu fico triste de falar um negócio desse, fico até com vergonha, porque eu sou vascaíno, sou muito Vasco, e isso me dá uma tristeza gigantesca de saber de um negócio desse que o Vasco está agindo dessa forma. Eu acho isso de uma picaretagem, assim, aquele cara que é metido esperto, né, quer dar uma volta em alguém, fica aí essa ideia, esse ambiente. Até acho que não é isso. Eu acho que é a ideia do cobertor curto, do desespero, de ter que pagar as contas, pelo menos a folha de pagamento em dia. Eu entendo eu acho que o Vasco é muito difícil de se fazer a gestão do Vasco. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples, mas não pode esse tipo de atitude. Tem que aumentar a receita, você tem que criar outras expectativas, tem que fazer outras coisas. Agora, o Vasco essa semana, está gastando 500 mil reais para mudar os refletores de São Januário. Eu falei aqui numa live, aqui no canal, que eu achava São Januário meio boate. Estava meio escurão São Januário. E aí é uma exigência da Conmebol. E o Vasco está deixando para fazer agora. Faltando aí, 3 semanas para o primeiro jogo da Conmebol em São Januário. Está sabendo que é uma exigência desde que se classificou para a Sul-Americana em dezembro do ano passado. Quando acabou o Campeonato Brasileiro, que o Vasco estava classificado para a Sul-Americana, eu já sabia que tinha que aumentar a quantidade de lumens, acho que é lumens que fala, melhorar a iluminação, tem uma quantidade, tem um número. O Vasco parece que está em 1.900 e o mínimo e agora é 2.600. O Vasco vai passar para isso. Então, o Vasco vai passar, vai para 3.200, um negócio assim. O Vasco vai melhorar bastante a sua iluminação. O investimento é 500 mil. E não é um investimento perdido, porque esses refletores se aproveitam para o novo estádio. O que vai ser destruído é a torre. Mas o refletor você retira, guarda e coloca no novo estádio. É uma iluminação moderna, uma iluminação atual, mas é uma exigência da Confederação Sul-Americana de Futebol. E aí o Vasco agora está cumprindo, vai gastar 500 mil de investimento. O Vasco fica esperando até o último minuto, porque não tem dinheiro, porque não tem nada. Mas o Vasco precisa aumentar recursos, precisa pensar. Quer ver uma coisa? Vou falar um negócio aqui rápido. O vídeo está ficando grande, daqui a pouco o vídeo está grande demais, já está com mais de 20 minutos de vídeo. Vou falar isso aqui rapidinho. Ó. O Coisa Ruim lançou a sua televisão agora, a Flamengo TV.
Flamengo TV lançou. Com vários profissionais de mercado, tal. Os caras têm grana para fazer isso, ok, bacana, tal. Estou falando isso não. Mas por que o Flamengo TV ele vai transmitir os jogos do Flamengo, quando o monte de campo for do Flamengo, ele vai transmitir para fora do Brasil para quem é Flamengo? Ele vai cobrar uma taxa, um valor. Ele está criando lá um aplicativo deles e o cara vai assinar, vai fazer uma assinatura. É pouca coisa, 10 euros, 10 dólares. Porra, por mês, o cara vai pagar 10 dólares por mês para ver o jogo no Flamengo, jogar no Flamengo, jogar em casa. Pô, mas o cara tá lá na Europa, tá, pô, vale a pena. Isso é o quê? Aumento de receita. A gente tem que copiar os exemplos bons, cara. Isso é um bom exemplo, cara. A Vasco TV tem toda uma estrutura. A Vasco TV também tem gente renomada do esporte. A Vanessa Ritt era apresentadora do Sport TV, cara. A gente tem gente ali renomado. Então, cara, tem o diretor, a pessoa que está por trás, o pessoal que entende futebol. Então, por que o Vasco não pensa em algo parecido? Vai vender seus direitos, cara. Os direitos que tem de transmissão internacional, vai vender esses direitos para fora. Coloca lá na sua televisão. Por que não pode? Ou o Vasco já antecipou esses direitos internacionais na época da Série 7 Partes. Tem uma história dessa. O Vasco estava para antecipar, recebeu um dinheiro e tal, mas não era bem assim, o dinheiro nunca entrou no Vasco. Enfim, o Vasco tem que começar a levantar essas questões para ampliar suas receitas, né? O Vasco precisa de aumento de receita. Eu entendo que tem que aumentar a receita, mas não pode pegar verba de jogador vendido, que não estava pago ainda, e jogar a dívida na recuperação judicial e ficar com dinheiro. Isso aí é esquisito, é muito feio, e é triste você ter que falar um negócio desse e comentar e fazer uma análise sobre esse problema. Eu acho isso lamentável. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva em nosso canal se não for inscrito, aproveita, ative as notificações, aquela opção todas, e olha aqui, ó, entra aqui do lado, ó, QR Code do LivePix. Amigo, LivePix é uma maneira que você tem para ajudar o canal. Você está com vontade de ajudar o nosso canal, tem desejo de ajudar o nosso trabalho, então fazer o nosso trabalho crescer? Aqui na descrição do vídeo tem um link, tá assim, ó, ajude o canal, faça o LivePix, tem um link do LivePix. Esse link, assim como esse QR Code, leva para o mesmo lugar, leva para uma página, para um site do Gigante Vascaíno. Nesse site você vai colocar o seu nome, vai colocar a mensagem que você quer deixar para a gente e o valor da sua doação. A partir de R$5, qualquer valor. Vai clicar em enviar e vai abrir uma outra página. Nessa outra página, aí sim, vai aparecer um QR Code para fazer o Pix ou o copia e cola. Você clica no botão, por exemplo, do copia e cola, vai lá no seu banco, abre, faz um Pix, copia e cola, cola lá o código, a chave que você copiou e envia o valor que você quiser. Cara, e assim você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. E a sua mensagem vai aparecer aqui no programa Almoço do Gigante. Todo o programa Almoço do Gigante, o dia anterior que teve LivePix, a gente vai colocar aqui. Hoje a gente colocou, né? Hoje teve um LivePix, a gente colocou aqui. Se tiver, a gente vai colocar a sua mensagem no programa Almoço do Gigante. Tá falado? É isso, fique com Deus. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, Café do Gigante. Fique ligado, a gente vem sempre trazendo notícias e os comentários sobre essas notícias do Vasco. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, até amanhã. Tchau. Check the mic and make sure it sound right, boys.